ele deixou os blocos com o Paulo. O Paulo falou, então já está na casa, que ela foi os acessos dela, e de lá analisou as ideias e achou muito feliz. Essa era a questão de tirar do curso, uma quebra de paradigma da física teórica. Achou as coisas mais muito feias. Foi fazer tudo uma matemática que fizesse mais sentido, que fosse mais elegante. Até então, a física era do outro lado dos experimentos. Ele vai decidir se a teoria ou não experimento. Vai decidir se a teoria ou não é o experimento, não é estudar. Então, é a relevância. Isso fica muito mais claro depois do Freire Geisel. Freire Geisel, que é um dos maiores nomes da teoria. Freire Geisel, agora, você sempre. Colonada de Uruguai, eu não tenho que dar para cá, está perfeito. E aí, o Fernandes, é uma situação muito importante no final do década de 40 e do década de 50, que é toda a teoria, quando a pessoa estabelecer os princípios, colocando probabilidade, causalidade, unitariedade, covariância de ordem, tudo isso. Se a teoria está chata, tudo isso é uma boa teoria, você não está chata fora. Nós temos que voltar com o experimento. Isso já é um pouco, na onda cultural. Nós já pensamos que a própria teoria não importa a teoria de uma época, vamos dizer assim. E sem passar pelo experimento. Então, houve uma certa dissociação desse aparato físico digital nesse período por causa disso, esse conceito de que tem que ter uma certa consistência ou essência matemática unida no estudo. Então, Dirac tenta resgatar isso, O Dirac, ele seguia esse pauta muito mais pela consistência e pela beleza matemática do que pelos experimentos. Várias vezes chegou a dizer que podia ignorar os experimentos por muito tempo e se guiar mais pela consistência das contas. Está dando para ver, depois eu boto lá, segura lá que permitir, eu boto lá no meu sitezinho do curso o vídeo completo. Mas, por que eu mostrei esse vídeo e por que eu vou falar no Elael várias vezes? Porque eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar e tudo que é necessário falar para ter até uma compreensão relativamente básica da teoria quântica. Eu quero que vocês consigam, não quero ficar só no blá como às vezes eu faço nos seminários do ensino médio, porque ele fala muito. Eu quero mostrar para vocês o início do formalismo. Eu vou abrir um pouquinho os pontos desde do básico para mostrar como passa para algo mais aprofundado. Não sei quanto tempo isso vai demorar. Então, eu não vou poder fazer, como ela faz no curso dele, aulas, horas e mais horas de revisão histórica, dos artigos de Oliveira e tal. Vou dar, nessa primeira aula, uma visão bem geral e, bem no começo, depois eu vou começar, vou pegar minhas notas ali e a gente vai ver alguns pontos. Não sei se você vai fazer alguns pontos, a gente vai ver alguns pontos. Mas antes disso, claro, sei que 3 aqui são físicos e 1 é matemático, mas já leio sobre muitas coisas, então vocês devem saber o que é a teoria quântica, digamos, em termos de palavras. Mas quais são os elementos fundamentais que você precisa entender? Primeiro você tem que fazer o seu curso de física clássica e tal, mecânica, magnetismo, etc. E aí você tem que aprender a fazer uma coisa que é quantizar. O nosso curso aqui vai basicamente se focar nessa parte da quantização. Mas, conforme você quantiza um sistema livre, o próximo passo é ver como esse sistema interage. Você tem interações na física clássica que elas são instantâneas. O que quer dizer instantâneas? Se você tem uma massa aqui, o campo gravitacional é instantâneo em todas as regiões e toda essa massa definida pela presença da massa. Se a massa desaparece, o campo gravitacional desaparece também. Na verdade, o campo eletromagnético também. Quando a gente inclui interações, a gente tem que incluir também uma coisa chamada causalidade. A relatividade de Einstein põe um limite em todas as interações que faz com que a quantização tenha que ser feita de uma maneira que seja consistente com as transformações de Lorentz, que muitos de vocês aqui já estão estudando. E aí, para dar conta do que são os observáveis da teoria, quem já viu minhas palestras sobre mecânica quântica sabe que os observáveis da mecânica quântica
estão ligados a operadores que atuam sobre certos estados quânticos. Então você tem que entender como é a física dos operadores. E essa física dos operadores está ligada às simetrias dos campos. O que isso quer dizer? Quem aqui sabe o que é o teorema de Navier? E toda simetria ela expõe uma conservação. Uma carga conservada. É isso, uma quantidade conservada. Então toda simetria tem uma carga conservada. Para cada simetria tem uma quantidade conservada. E aí, para cada simetria existe uma quantidade física conservada, das simetrias eu posso descobrir quantidades conservadas. Foi isso que eles fizeram. É isso que o Dirac, a inspiração matemática, foi ver que nas simetrias você podia inferir quantidades físicas. E a partir dessas simetrias, prever, por exemplo, novas partículas, como foi feito na QCD, que é a cromodinâmica quântica. E por fim, tem um elemento que eu até hoje brigo com ele, tento entender, não sei se é física ou matemática ou os dois, que é a renormalização. E como a gente já vai falar hoje, quando a gente tenta calcular as coisas, bem basicamente juntando mecânica relativística com física quântica, a gente inevitavelmente fica com uns infinitos nas nossas teorias. A gente tenta calcular os observáveis, que vão ser produtos escalares com operadores, etc., elementos de matrizes. Não sei se vai chegar o olho lá, mas a gente chega perto. E esses elementos de matriz, em geral, carregam quantidades que são infinitas matematicamente falando. E aí tem toda uma matemática que os caras inventaram nos anos 60, principalmente o Richard Feynman, mas também esse cara, Freeman Dyson. E o Freeman Dyson, se você for ver ele falando desde os anos 70 em diante, ele acha que aquele quântico de campo está errado. Tudo que ele fez foi um monte de matemática para fazer um negócio que estava errado funcionar. E dá observar, um grande. É muito difícil você falar que o negócio está errado quando ele prevê umas coisas, vai lá no laboratório e acerta. Quem está errado? Aí os físicos não está errado coisa nenhuma, você que está maluco. Aí ele foi sendo colocado no panteão dos físicos que são muito bons, porém ninguém mais acredita no que eles estão falando, não sei porquê. Isso aconteceu com Einstein, acontece com vários físicos. Mas, Freeman Dyson tem um problema com esse processo de normalização e até hoje é uma questão que se discute a validade das teorias quânticas de campos para além de teorias efetivas. Mas nós não vamos chegar a esse problema aqui realmente, porque nós não vamos assumir que as teorias efetivas funcionam até uma determinada escala de energia. Em escalas maiores é possível que a renormalização possa quebrar. Em escalas maiores, pode ir tanto para cima em energia, quanto para baixo no comprimento. Então, hoje em dia, existem muitos experimentos, ou muitas tentativas de criar experimentos que meçam a distâncias cada vez menores às interações. Por exemplo, o campo gravitacional, que é muito fraco, você pode medir ele a distâncias muito pequenininhas, de duas coisas pequenininhas, obviamente. Mas aí você precisa de uma precisão muito grande para ver se tem alguma coisa quântica ali rolando. Isso ainda não temos. E por fim, a coisa que o Dirac achava que era relativamente irrelevante, mas não é, são os observáveis. Você precisa dessa matemática toda, desses formalismos todos, tirar as previsões das suas teorias. Eu confesso que eu não sei se a gente vai chegar nos observáveis. Os observáveis da teoria quântica de campos são os estados finais de matrizes de espalhamento. Então, lá no cartazinhos que eu fiz, eu botei umas coisas que a gente chama de gráficos de pai, que você já deve ter ouvido falar, né? Que significam simplesmente que estão entrando dois estados infinitamente separados, eles não interagem, eles vão interagir aqui, vão se chocar, vão criar alguma coisa, vão liberar algum tipo de radiação, aqui o fóton, e vão se transformar em outros dois estados. Eles se transformaram neles mesmos. Mas, só porque eu não queria errar, eu não sei quais são todos os estados primitivos. Então, os observáveis da teoria são as probabilidades de dar no estado inicial você achar o estado final. É isso que a teoria quântica de campos tenta achar. Eu, particularmente, acho que isso é muito útil quando você tem um grande acelerador de partículas. E o acelerador de partículas, o que é? É uma grande marreta para você chocar com cada vez mais energia as suas partículas. Mas tem certos fenômenos que não estão acontecendo no acelerador de partículas. Eu estou interessado no que está acontecendo ali na beirada do buraco negro, ou lá no início do universo, ou
num laboratório onde as energias não são tão altas quanto os osciladores de partículas, mas os efeitos quânticos são importantes. Então, nem sempre esse tipo de observável, que a gente chama então de observável da matriz S, vai ser o mais relevante. Dito isso, eu vou tentar ensinar para vocês um pouquinho de mecânica quântica, como essa mecânica quântica pode ser rapidamente transformada em uma teoria de campos quântica, de uma forma bem, digamos, apressada. Não vou fazer do jeito certo, gosto de adiantar isso do jeito certo, do jeito mais formal, mais cuidadoso, mas se vocês quiserem ver como o jeito certo é feito de diferentes abordagens, tem esse canal do YouTube, já está no site do curso, vai ter no site do curso que eu vou atualizando dia a dia. Esses slides aqui, não essa versão, mas uma versão para ver esses links, está lá no site. E tem o canal do Professor Global, que é um projeto que o professor Lael começou lá no CPF já tem 20 anos, talvez mais. E aí eu separei esses dois cursos aqui, mas se você for lá no canal tem vários outros cursos, de vários outros assuntos, e lá os cursos são completos, são aulas de 2, 3 horas, 10, 20 aulas dependendo do curso. E aí eu separei esses dois, porque o Lael é o melhor professor desse assunto no Brasil, está no mundo. E o Antônio Martins Pereira, que na época era um estudante lá de pós-graduação, foi meu colega também, hoje em dia é um dos especialistas em uma coisa chamada asymptotic safe gravity, gravidade assintoticamente segura. E trabalha na UF, é professor, doutor, eles fizeram uma colaboração mundial nesse assunto, que é uma das abordagens mais promissoras para a gravitação quântica que você pode encontrar. E ele é um ótimo campista, que trabalha na teoria quântica de campos, principalmente nos assuntos ligados à renormalização. Além desse curso, tem o canal da pós-graduação da UERJ, onde você tem um curso mais curto, que o Felipe de Fabrício deu lá numa semana da física lá, mas o Felipe é um físico mais jovem, também não acho da idade do Antônio, da minha idade, mais novo que eu. Que agora é professor do CPF, e é uma aula maravilhosa, ele é ex-aluno do Lael. E o curso com o professor Direito é mais formal, assim mesmo, o curso de pós-graduação em teoria quântica de campos, se vocês quiserem ver lá, também é muito bom. E tem esse canal do meu amigo Sobremente, que é o professor Manuel, que tem um curso de mecânica quântica e tem um curso de teoria quântica de campos em espaço curso. Tudo isso para dizer que esses cursos, obviamente, vão ser muito mais completos do que qualquer coisa que eu tentar fazer. Anotando aqui palavras que podem ser importantes se vocês pesquisarem. Esse bicho aqui para. As referências do curso, vocês podem me pedir, se vocês não tiverem como encontrar, vocês podem botar no Google essas letrinhas aqui e tentar descobrir como baixar todos os livros de física que vocês quiserem. Mas se vocês quiserem me pedir também, não vou botar no site, porque de repente a editora pode me passar, mas se vocês quiserem me pedir, eu posso passar para vocês. Então tem esse livro básico que eu usei na minha graduação, mecânica quântica, volume 1, básico, mas é tipo. Tem a versão português dele? Acho que não. Eu vou botar também lá no site, já comecei a colocar, estou colecionando links em português do assunto. Eu não achei livros, não achei um livro que eu conhecesse em português. Achei um livro lá de um cara que eu desconheço, então não vou recomendar, não sei. Mas eu vi notas de aula, procurei materiais e vou botando no site conforme eu vou achando. Já tenho 2 ou 3 links lá. Esse livro a gente vai usar especialmente na terceira ou quarta aula, que vai tentar fazer uns problemas de mecânica quântica com o Maple, que é o programa de software matemático. Vamos tentar fazer paralelamente com o Maple e o Python, para todo mundo poder fazer, mas eu só garanto o Maple. O Python vou precisar da ajuda dos amigos imaginários. E eu vou usar, já tem uma parte, quando eu precisar de coisas mais conceitualmente bem feitas da mecânica quântica, eu vou recorrer a esse livro. Não é um livro de mecânica quântica alternativo, é um David Bohm, é um físico que eu estudo muito, mas que
nesse caso eu escrevi um livro texto de mecânica quântica básica para ele mesmo entender, e é um livro muito bom. E eu tenho todos esses PDFs, se vocês precisarem, podem ler. Em termos de teoria, esses 3 livros são livros de mecânica quântica. Em termos de teoria quântica de campos, esse é o livro mais completo, assim, um livro, se fosse dar um curso completo, eu usaria ele. Vou recorrer a ele algumas vezes, mas não muito. Eu vou recorrer principalmente a esse livro, porque ele é o que tenta ir mais direto ao ponto, porque ele está querendo chegar em questões conceituais muito lá em cima, de vácuo quântico, de início do universo, buraco negro, e aí por isso ele faz uma abordagem bem mais direta. Então eu vou usar principalmente ele, eu também posso passar ele, tem no LinkedIn, mas posso passar para vocês. E eu também vou usar muito essas notas desse professor David Tom Cambridge, tem muitos vídeos aí no YouTube também, muito bom. No YouTube eu não sei se vocês sabem, mas sempre vou testar, se você não tiver conseguido entender o inglês, tem tradução simultânea hoje em dia, de ar, que é muito boa. Tem vários vídeos de física que se você tiver como chegar assim, entenda no seu conteúdo, dá para assistir mesmo que você não entenda o inglês. Então esses são os livros. As notas do Tom vão estar lá no site, né? Tem lá o link aí. A princípio, isso seria a primeira metade do curso. Mas depois que eu fiz até aqui hoje, e vi que vai ser curso, nem sei se vai dar tempo de dar tudo isso hoje, então talvez a gente fique só até os campos livres. E aí no semestre que vem, se tiver gente, tiver vontade, a gente faça a segunda parte. Mas vamos tentar, né? A gente pode dar o máximo possível acelerar. Se a gente passar daqui, tem outra metade já de tópicos que eu listei, mas eu ainda não botei aí para a gente ir avançando conforme for. Então, eu vou compartilhar as informações do curso nesses grupos de WhatsApp, que já existem, e também nesse site, quanto.com.br/curso-TPC-US. Certo? Então, vamos lá. Só um negocinho de blá 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 e vamos aos pormenores. Então, o que são partículas? Alguém responde? O que é uma partícula? Ninguém sabe isso. Bora, galera. Física, não sabe o que é uma partícula? Seria algo que as dimensões a gente poderia expressar para o Sim, é um jeito de dizer o que é uma partícula. Tem massas. Hã? Tem aquele necessariamente massa. Não, fórmula. Não tem massa. É muito caso que a gente trata tudo como partícula. Por exemplo, a dimensão é expressiva. Então é um objeto pontual. Um objeto pontual. Certo. Então, nesse exemplo aqui dos ímãs, a gente sabe que os fótons são partículas do campo eletromagnético. Partículas não tem massa, mas são partículas. Como eu disse na aula do ano passado, ou da semana passada, são pacotes de energia quantizados do campo eletromagnético. Então, nesse caso aqui, onde estão as partículas? Não. Então, o caso do fóton, o caso do campo eletromagnético, é o mais visível, é o mais palpável, no sentido de que o campo e a partícula são completamente dissolvidos um no outro, porque o fóton é literalmente uma ondulação do campo eletromagnético. E é essa coisa que vai ondulando, se você tiver uma carga, como eu fiz na aula passada, né? Se a carga se mexer, ela produz um fóton. O fóton é uma ondulação porque o campo da carga estava estático, se mexe, então ela propaga o fóton. Aqui os fótons não estão se propagando, são estáticos, ainda são um estado do campo, um estado fundamental desse campo estático. Então, a gente viu na aula passada, nessa aula aí da radiação do campo negro, que também já está lá no site, nos slides pelo menos, que o fóton
tem um caráter de onda, mas também um caráter de partícula. E a gente viu, vocês podem ver nos vídeos que também tem lá no YouTube sobre mecânica quântica básica, aqui na mecânica quântica, as partículas também têm um caráter ondulatório, certo? Então, assim como a onda do fóton pode ser dividida em pacotinhos de energia, um elétron pode ser descrito por um contínuo de ondas. Então, na mecânica quântica, essas duas coisas, o caráter de partícula e o caráter de onda, se confundem. Mas que fique claro, a onda clássica, que é o fóton, que é a onda eletromagnética, que é uma variação do campo eletromagnético, não é a mesma coisa que a onda quântica, que é a função de onda dos objetos macroscópicos. A função de onda do elétron é afetada pelo campo eletromagnético, mas ela principalmente é afetada pela massa do elétron, pela posição do elétron. Depois você vai quantizar o campo eletromagnético do elétron. Mas primeiro você trata com uma partícula. Vai falar principalmente de partículas neutras, porque qualquer partícula que tem um campo tem que tratar o campo como quântico também. Então a gente fala do elétron principalmente para tratar de quais são os problemas. Então essas são algumas visualizações do campo. O campo clássico, a gente pode visualizar com essas linhas de campo. A natureza ondulatória da partícula, essa figura só diz metade da questão, porque o que é importante é a metade da figura aqui. Em todos os momentos ela é as duas coisas. Mesmo quando a gente detecta e ela colapsa, é um pacotinho que colapsou e aquilo aqui não é uma onda, certo? Então a dualidade da partícula deve ser levada muito a sério, e a visão do que são campos quânticos, os campos qual é a resposta formal, a resposta oficial. Partículas são excitações quantizadas dos campos quânticos. O que seriam excitações quantizadas? Se você tem o seu campo como uma malha, que a gente faz lá na relatividade geral, aquela malha, tem as bolinhas, não sei o quê, esquece as bolinhas, esquece a gravidade, mas todo o campo é que nem um campo gravitacional. Então tem uma malha associada ao campo eletromagnético, digamos assim. As flutuações dessa malha, se elas forem suficientemente localizadas, geram elétrons. Então o elétron é uma região, é uma excitação localizada do campo eletromagnético, uma excitação localizada e quantizada do campo eletromagnético. Então é isso que o fóton faz, e por isso mesmo não tem massa, ele é considerado uma partícula. E o problema é que ele não é uma partícula, porque diferente do elétron, ele não para em um lugar com esse pacote de energia bem localizado. Ele pode ter até um pacote, você pode até produzir um pacote de ondas que seja bem localizado, mas ele vai estar sempre se movendo. O pacote de ondas tem que gerar e ele vai para lá dentro do espelho, vai fazer isso. Assim que você tentar parar ele colapsa no lugar. E para de ser uma pacote de ondas. Vai interferir, vai parar, vai fazer alguma coisa. É muito difícil você fazer uma bolinha dessas. Fazer que nem a natureza faz, ninguém sabe fazer, nem as nossas contas. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante falar. Vou tentar só falar bem da teoria quântica de campos, mas a QED, que é a teoria mais precisa, já criada pelo homem, que o Feynman desenvolveu, etc., ela não serve para descrever o átomo de hidrogênio. Não dá para usar a QED para descrever o elétron em volta do próton. Por quê? Porque não dá, você tem um infinito, você tenta renormalizar, a perturbação só funciona para um limite que não é o limite do átomo de hidrogênio. Então, a teoria mais precisa sobre o elétron não descreve as situações mais banais da vida do elétron. E é por isso que eu acho que a Nietzsche não precisa de mais desenvolvimentos teóricos no sentido de modificações da mecânica quântica. Então, vou passar para as minhas notinhas ali. Essas aí são mais algumas referências, essa em português também, eu não coloquei lá no site, não vou contar. Essa revista saiu no mês passado. Principalmente esses dois artigos aqui, esse sobre mecânica quântica e sobre efeitos quânticos em espaços fundos, era aquele cara que eu falei no canal, o Sandro Vidente. Tem o meu artigo aí também, eu marquei, só para divulgar. E tem outros artigos interessantes sobre efeitos quânticos relacionados à gravitação. Não sei se deu para notar, mas é por isso que eu trabalho, então por isso que de vez em quando eu vou falar de gravitação. Mas, no geral, vamos trabalhar em espaços planos. Vamos trabalhar com o planeta de
Então, antes de começar, só para vocês terem uma ideia de qual é o espírito aqui, é engraçado que vai ser um espírito muito contraditório. Então, ao mesmo tempo que a beleza matemática, que é aprovada, que é admirada pelo dia, essa beleza que a gente vai botando para debaixo da peixe. Toda vez que as contas vão dando errado, aí a gente vai fazendo umas coisas que na verdade não deveria poder, mas a gente vai mesmo assim porque no final deu certo. Então, em 1971, o dia disse o seguinte, num artigo que ele fala sobre as singularidades do campo eletromagnético, singularidades quantizadas do campo eletromagnético. Singularidades são regiões do campo magnético que estão infinitos, porque perto do campo é infinito. Existem, no momento, problemas fundamentais na física teórica para a solução. Por exemplo, a formulação relativista da mecânica quântica e a natureza dos grupos atômicos. Naquela época não existiam quarks, né? Você sabia por que os corpos ficavam nisso. Cuja resolução provavelmente a serem seguidos por problemas ainda mais difíceis, como o problema da vida. Sabe o que é o problema da vida? Então, como é que objetos inanimados surgem objetos animados? Como é que sistemas quânticos, moléculas, surgem? É um problema muito interessante. Cuja resolução provavelmente exigirá uma revisão mais drástica de nossos conceitos fundamentais do que qualquer outro ocorrido até agora. É bastante provável que essas mudanças sejam tão grandes que ultrapassem a capacidade da inteligência humana de obter as novas ideias necessárias por meio de tentativas diretas e formular os dados experimentais em termos matemáticos. O pesquisador teórico do futuro, portanto, terá de proceder de uma forma mais indireta. O método de avanço mais poderoso que se pode sugerir no presente é empregar todos os recursos da matemática pura em tentativa de aperfeiçoar e generalizar o formalismo matemático, que constitui a base existente da física teórica. E após cada sucesso dessa direção, tentar interpretar as novas características matemáticas em termos de entidades físicas, por um processo semelhante ao princípio de identificação numérica. Eu ainda não estudei o que é. Posso falar disso. Mas vocês podem ver que o que guiou boa parte dos físicos teóricos entre 1930 e 1950, 60, quando os primeiros aceleradores começaram a realmente atingir energias suficientemente altas para você ver dentro do grupo atômico, foi o formalismo matemático e a consistência desse formalismo com o que vinha antes. E o que vinha antes? E o que eles achavam que era fundamental? O que o Léo ensina lá na aula dele que é fundamental para uma teoria? É que ela esteja de acordo com os princípios básicos da relatividade especial, da localidade e da causalidade, mas também de acordo com os princípios básicos da mecânica quântica, que são os princípios de superposição quântica, interferência. E eles não falam isso explicitamente, mas é inevitável, como eu já expliquei em alguns seminários que estão por aí, embaralhamento. Então, de start, de começo, existem dois conceitos contraditórios, que a função de onda e a mecânica quântica são fundamentalmente, apesar de não observacionalmente, entidades não locais. E a mecânica clássica relativista exige que tudo seja causal ou local. Mas, na época em que a mecânica quântica foi desenvolvida e que as teorias estavam sendo desenvolvidas, acreditava-se que essa aparente não localidade, essa aparente violação da relatividade especial seria dissolvida com o tempo. E o que a gente observa, na verdade, é que ela é cada vez mais reafirmada pelos experimentos de embaralhamento. Então, se eu vou parecer ignorar essa questão, é porque eles ignoraram por muito tempo. Os experimentos de embaralhamento só vieram nos anos 80, 90. Tudo isso já estava feito. E já estava bem corroborado. Os últimos quartos foram detectados nos anos 90. Então, é isso. Alguém pode acender a luz? Não tem luz. Aí, pelo menos um.
hoje da união, a tentativa de união. Fundamentais de qualquer inteligência. Os observáveis da teoria serão dados com valores esperados de operadores agindo sobre os campos. Vou fazer a matemática, não vou escrever isso. Campos, no sentido formal, são distribuições que tomam valores no espaço de operadores definidos no domínio em um espaço de Hilbert. O que é um espaço de Hilbert? Vou explicar detalhadamente já já. Sendo o momento canonicamente conjugado. E aí a gente vai ver o que é o momento canonicamente conjugado primeiro na mecânica clássica e depois na mecânica quântica. Só para dar o que a gente está atrás, o que a gente vai fazer desse jeito. Se a gente tem um campo π de x, o momento canonicamente conjugado dele, π de x, na mecânica quântica, para aprender que existe uma coisa que se chama a relação de incerteza de Heisenberg. E na linguagem de campos, isso é o computador x com π de x. A linguagem de campos nem sempre a gente usa o chapéuzinho. Essa função de delta, todo mundo já viu que é uma delta de Dirac? Você já viu? Não ainda. Então, uma coisa legal do livro do Montanov, que é o livro que eu vou principalmente usar, é que ele, apesar de querer ir direto ao ponto, ele sabe que tem vários passos ali que são normalmente matemáticos mais detalhados. Então ele joga para os apêndices sobre o que são distribuições, como é que faz esse integral aqui, que ele vai fazer muito, aí tem lá resolvido. Além disso, os exercícios todos que ele propõe ao longo do texto estão resolvidos no final do texto. Então, se você não conseguir fazer, você pode pedir ajuda a ele mesmo. Então, algumas dessas questões formais eu vou passar mais rápido, por questão do tempo mesmo, mas eu vou tentar seguir o que ele fala lá. Vou falando aqui, se você não ficar claro, tenta ler lá, se não ficar claro, então volta lá no que vem. Certo? Vai ter 8 aulas no total e 2 aulas que vão ser para vocês fazerem exercício. Então, naquele cálculo que eu falei aqui dos espalhamentos, é onde surgem as divergências. A probabilidade de encontrar o estado final invariavelmente dá um número infinito. Invariavelmente não, mas muitas vezes, quase sempre, dá um número infinito. Quando você tenta calcular de primeiro. E aí o que eles fazem são métodos perturbativos. O que quer dizer isso? Eles consideram que as interações aqui, que são as interações dentro do LHC, que são as maiores interações que o ser humano é capaz de realizar. São perturbações fracas do campo. Estou falando assim para ressaltar como é congruente o formalismo. Eles fazem um formalismo perturbativo que se baseia na presunção de que as interações são fracas. Fracas em relação ao quê? Claro, fraco e forte é sempre uma coisa relativa. Então, fraco em relação ao limite de Planck, da escala ultravioleta. Então, perturbativamente faz sentido. Então, você vai jogar uma marreta e vai tentar quebrar o que está dentro do átomo, e o átomo tem uma força de ligação que é maior do que a sua marreta, mas é muito menor do que a força do ar dentro do início do universo.
calcular, usar uma teoria de perturbação e calcular coisas que são amplitudes, que ainda vão ter termos na perturbação que são infinitos, mas esses termos você pode, de alguma forma, jogar para debaixo do tapete. Esse jogar para debaixo do tapete é um formalismo matemático que, como eu já disse, eu mesmo não domino perfeitamente, estudei já milhões de vezes, mas não domino, e gostaria de estudar de novo, é um motivo do discurso. Mas a gente não vai chegar nele, porque está para além do escopo que a gente vai conseguir alcançar aqui. Mas é o formalismo de renormalização. Eu achei também um material sobre formalismo de renormalização em português que vai estar no site. Certo? E os responsáveis pelo formalismo de renormalização são justamente esses caras aí, começando pelo Friedman Dyson, que o Elael citou. Não só o Friedman Dyson, mas também o Dyson, o Salam, Abdul Salam, que dá nome ao instituto onde a nossa professora Lázara vai fazer foi visitar recentemente e ela deu um seminário lá na UCA, acho que ela vai dar um seminário também sobre oportunidades no Instituto Abdul Salam de Física Teórica na Itália, e é em homenagem a esse cara aqui, Feynman, né, o novo livro. Esses nomes, em geral, como nada, estou botando aqui, eles são muito importantes na história da física, mas eles não entram no artigo na Ciência Hoje, não entram no vídeo que sai no Fantástico. Feynman sim, porque ele virou uma personalidade, mas em geral você vai perguntar o que o Feynman fez, professor comum, eu não quero saber. Saber que ele tocava bombom. Então, o método das integrais de Feynman, que ele inventou junto com o Dyson, não era o Dyson que inventou e o Feynman aplicou, que ele inventou justamente para calcular essa integral aqui, que é uma integral. Se você tem um estado entrando e um estado saindo, é o estado in, o estado out, isso é igual a um estado ao quadrado. Se você quer saber qual é a probabilidade desse estado dar um determinado resultado em relação a uma determinada região aqui, um ângulo de espalhamento, vai fazer uma integral sobre esse psi quadrado. Certo? Uma integral num ângulo qualquer. Essa integral é sobre todo o espaço de estados possíveis, ou no caso da linguagem do Feynman, sobre todos os caminhos possíveis daqui até aqui. Certo? Em todos os caminhos possíveis, dado como estado inicial. Quais são todos os caminhos possíveis? Não sei. Ninguém sabe calcular uma coordenadora. Aí o Feynman pensou, mas usamos um argumento aqui meio malandro de que todos os caminhos são possíveis, na verdade. E fazer uma média, ele faz uma média, calculando um peso baseado na ação clássica, ele volta na lagrangiana clássica, e aí esse peso baseado na ação clássica tem os caminhos de Feynman, que são fundamentalmente trajetórias. Ele volta, ele está puxando as trajetórias de volta para a mecânica quântica. Só que ele não está calculando uma a uma, ele está fazendo uma média sobre todas as possíveis. E aí dessa média ele tira as probabilidades. E quando ele faz essa média, as coisas infinitas podem ser de alguma forma mediadas para fora. Não é exatamente isso, mas como a gente vou falar. Espero que ninguém importante no estudo. Eu vou botar no YouTube para mais pessoas verem. E eu vou dar aula independente se estarem aqui ou não, viu, galera? Hoje tem 4 pessoas, já está suficiente. Se tiver 1, 0, eu vou dar aula todo dia para me manter disciplinado nos estudos. Se eu não inventar desculpa para estudar, eu não estudo. Então, eu acho que eu já botei lá no site, mas eu vou botar aqui também, se vocês quiserem copiar, uma referência sobre esses anos aí que eu não vou chegar a falar, mas os anos onde essas coisas foram inventadas, que é uma referência em português. Pode uma contar a referência do amigo principal, do tal, sabe? Claro.
Não. Já vai, cara? Quando der um pouquinho mais de uma hora, eu vou dar um intervalo para vocês respirarem um pouquinho. Independente de onde estiver. Vamos ver onde a gente vai chegar. Então, nessa época aí, anos 60, 70, métodos de teoria de perturbação, sempre essa coisa do ocupamento fraco, foram usados para normalizar e regularizar essas tendências, mas, curiosamente, foi resolver o AQED, que é a teoria do eletromagnetismo, né? QED é Quantum Electrodynamics, dinâmica quântica, mas as outras interações, quais são as 4 interações fundamentais? Gravidade, eletromagnetismo, força forte, força fraca. A forte e a fraca não estavam resolvidas. Principalmente a força fraca, parecia que faltava pouca coisa para ela ser resolvida, mas os cálculos continuavam com esses infinitos. Qual seria precisamente essa definição aqui? Cada força tem um mediador, certo? Então, a gravidade supostamente tem um mediador que é o grave. A eletrodinâmica tem um mediador que é o não. O elétron é o ferro, o elétron é o carregador de carga, o elemento de simetria da teoria, quem carrega a interação eletromagnética, permite-nos enxergar tudo que está à nossa volta. A luz, fóton. Então, o fóton é o mediador. Então, cada força vai ter pelo menos um mediador. Então, você tem fóton, que é de gravitação, vou botar. E aí, no caso das forças fortes, você tem os gluons, e você tem os, na força fraca, você tem os bósons vetoriais. Bósons que é a força fraca. O que quer dizer isso? Cada força é mediada por uma partícula, por uma interação. Quando a gente fala fraca e forte, em relação umas às outras. A gravitação é imensamente mais fraca do que todas as outras, mas ela não entra nessa gradação. A forte é porque é mais forte do que a QT, a fraca é porque é mais fraca do que a QT, só isso. E forte e fraca no sentido de que, conforme a distância diminui, aliás, o que você tem normalmente no campo? Quando a distância aumenta da sua fonte, a força tende a diminuir. A força forte é o contrário. Você tenta puxar para longe os quarks, que são os elementos de simetria, carregadores de carga, e os gluons não deixam. Mas quando você bota eles bem para pertinho, os gluons ficam bem tranquilos. Então, por isso que os prótons e nêutrons estão juntos no nêutron. Por isso que estão juntos entre si. Por isso que é mais fácil conseguir, esqueci a palavra, mas assim, por isso que o núcleo para dividir o núcleo do lado também existe uma quantidade. A energia é mais grande, porque você tem que quebrar esse limite. De alguma forma, você tem que dar mais energia do que a energia de ligação dos gluons, não. Os gluons têm esse nome blue, porque tem a ver com cola, né?
escola das coisas. Teoria de cordas tem origem nessa coisa dos gluons, porque você achava que os quarks eram tão colados que na verdade eles não eram partículas, eles eram estruturas assim, tem um quark aqui, eles estão ligados, porque é uma cordinha. Então, eles na verdade seriam muito cordas. Ainda assim, continuam a achar que pode ser. Então, os anos 60 e 70 foram de desenvolvimentos teóricos substanciais nesse sentido, que as teorias surgiram as teorias de calibre não abelianas, e é uma forma de você usar as simetrias das interações para tentar derivar quais são as previsões da sua teoria. E aí eles usaram simetrias que são as simetrias de calibre. O que é uma simetria de calibre? Vocês sabem que o potencial vetor do eletromagnetismo, vocês sabem o que é o potencial vetor do eletromagnetismo? Explica aí, Henrique, o que é o potencial vetor do eletromagnetismo. É uma matemática para você gerar então um campo magnético. E é igual ao rotacional de A. Pois é, mas se B é igual ao rotacional de A e B é uma coisa física, por que o A não é uma coisa física, só matemática? Mas ele carrega alguma informação. O A é o que a gente chama de um campo de calibre, porque ele tem uma certa liberdade na definição. Como ele é definido por uma derivada, o A mais alguma coisa, quando você derivar, vai continuar sendo aquela coisa. Então, o A fica indefinido por uma transformação do calibre. Essa transformação de calibre te dá uma liberdade na sua teoria. Liberdades teóricas indicam simetrias. Se a minha lagrangiana não depende do tempo, quer dizer que a energia é conservada. Se a lagrangiana não depende dessa quantidade de calibre, tem alguma conservação aí também, certo? Então tem uma simetria escondida aí, e essas simetrias foram usadas para desenvolver a QCD e a teoria que se sucedeu a QED, que é a teoria eletrofrágil, que unificou, de certa forma, a descrição das teorias das interações eletromagnéticas com a interação frágil. Então, nesse sentido aí, depois dos anos 60, 70, agora eu não vou saber os calendários, o Elael tem mais do que 10 vídeos sobre essa época, então você vai ver. O Elael tem um negócio que a memória dele lembra das referências, um detalhe, numericamente, o archives conta não sei das quantas. Então ele, mesmo hoje em dia ele usa slides, mas você não lembra quando eu via aula ao vivo, ele botava as interações lá. Então, depois dessa época, anos 60 e 70, a gente tem o final da nossa história aqui, porque a gente vai parar eletrofrágil, teoria eletrofrágil, mais cromodinâmica. Quem sabe o que é cromodinâmica? Porque chegou uma hora que nessa coisa de simetria para cá, simetria para lá, se cada simetria é associada a uma carga, tem a carga elétrica, a simetria do campo eletromagnético. Você tem o spin, que é uma simetria do momento angular, que é uma carga conservada também. Se o momento angular é conservado, você tem uma quantidade conservada associada ao spin. E depois do spin, você tem lá nas partículas subatômicas, você tem vários quarks, e cada quark tem uma carga. Cada família de quarks, eu nem lembro mais como é que são as classificações, mas você tem quarks que têm sabores e quarks que têm cores, que na verdade são só os nomes dos quarks up, down, top, ou tem as cores também. Então, as cores são só um nome que deram para as cargas da teoria, certo? E isso é o que a gente chama hoje em dia do modelo padrão de partículas. Vocês podem ver aí que eu não falei nada sobre bóson de Higgs, mas está escondido em algum lugar aí, porque tanto as interações fracas, como as interações fortes, como as interações eletromagnéticas, são interações mediadas por partículas vetoriais. O vetor é uma generalização dos escalares. Então, o campo escalar, se existem campos vetoriais,
campo escalar pode ser um campo vetorial de uma só componente. Então, os campos escalares estão meio que contidos aqui. Mas eles não estão contidos no sentido de as simetrias da teoria completa indicam que deve ter um campo escalar escondido ali. Não, o campo escalar é mesmo hipótese. Mais isso. Mas ao mesmo tempo ele é consistente com o formalismo teórico geral de que existem campos e pode existir um campo escalar, como ele é observado, provavelmente ele existe. Show? Dúvidas até aqui? Não? Então, essa postura, assim, hoje em dia a gente naturalizou tanto que nem parece chocante. Mas se você imaginar, no século XIX, todas aquelas descobertas do eletromagnetismo foram feitas basicamente por um carinha no laboratório testando coisinha, e depois veio o Maxwell e formalizou as coisas nas equações. Você imaginar que hoje em dia a física é feita de forma totalmente reversa, e que a gente matematiza as coisas primeiro, vê se elas batem com todas as outras físicas que existem, claro, mas e aí a gente faz a previsão e foi isso que o Einstein fez. Parece a coisa mais natural do mundo. Não é uma mudança radical de postura, e que só foi possível com certos desenvolvimentos que o próprio Einstein é responsável por alguns, Dirac, o Heisenberg. Então, essa mudança de paradigma da física se tornar uma física analisada pelo lado conceitual e teórico. E, ao mesmo tempo, hoje em dia tem duas visões radicais, mas a gente faz o meio caminho. Por que esse aparato conceitual teórico só foi aceito? Por quê? Você construiu uma máquina de não sei quantos bilhões e ela foi lá, testou tudo que você mandou testar e ela deu tudo que você tinha de para dar. Aí você fez uma ainda maior e ela já não foi tão boa assim, mas ela deu pelo menos o Boston de Higgs, ela achou. Se não tivesse achado, seria uma grande decepção. Mas até os anos 90, no começo dos anos 90, foram detectados os últimos quarks. Últimos não, mas foram detectados pela primeira vez os quarks mais pesados, que são mais difíceis de tirar do mundo. E aí completou a comprovação de dinâmica quântica, esse quadro, aquele quadrinho das partículas que você já deve ter visto 1000 vezes, do muon, do elétron, do não sei o quê, e tem partículas invisíveis, neutrinos, e a gente acredita que elas existem. Por quê? Porque a teoria diz. E porque aparece num acelerador de partículas uma energia faltante. Não é que a gente vê o neutrino, a gente vê que está faltando alguma coisa. E é aquela falta equivale às vezes a quanto o neutrino não deveria estar fazendo. Tudo certo? Pronto. Terminar essa parte introdutória. Vamos pensar na física um pouquinho. Por que a gente precisa de uma visão de campos quânticos para as partículas? E como o Carlos falou, a física clássica era uma física de partículas. E se a física moderna, por algum motivo, me disse que eu deveria achar partículas, eu deveria estudar partículas, por que a mecânica de Newton não serve? Ou a mecânica relativista, ou se a mecânica de Einstein, por que ela não serve? Na física clássica, como é que a gente gera um campo? Tem uma fonte. Vamos dar um exemplo aqui do potencial coulombiano. Ele é e aí daqui você já pode ver um dos principais problemas da teoria clássica, não é o da causalidade aqui, é o da singularidade. Se eu quiser medir o campo do elétron em cima dele, saber qual é o campo do elétron na origem. Explode. Certo? Já é um problema. Então, só que a gente sabe da mecânica quântica que o elétron não é exatamente
exatamente um pontinho, né? Ele não tem uma localização em R igual a zero. Então, se eu quiser desenhar o meu elétron de maneira mais consistente, não é que seja uma bolinha que tenha comprimento. Não é isso. Porque eu não sei se é. Não dá para ver. Se ele for, a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque antes de chegar nessa escala de comprimento, que seria a bolinha, ele tem uma função de onda. E essa função de onda tem um comprimento de onda, que é o comprimento de onda de ponto, que é associado não só ao número quântico, à constante quântica, mas à massa do elétron. Então, a massa do elétron gera uma incerteza aqui na posição dele, que vai ter que ser, no mínimo, igual ao comprimento de ponto. Não sei se tem que ser quadrado. Não escrevi nada. Bom, e isso é da ordem de 10 a menos 12 metros. Então, se eu quiser tentar medir o campo eletromagnético lá pertinho do elétron, o que vai acontecer? Conforme eu vou chegando no meu detector aqui perto, ele vai detectando um campo cada vez mais alto, não que vai tendendo ao infinito. E o que isso acontece? Se eu quiser chegar mais perto, não está muito alto. Se eu quero chegar mais perto, eu tenho que ir, meu detector vai ter que dar uma energia para chegar mais perto, para enfrentar essa barreira de potencial, certo? Quando ele faz isso, o que acontece? Eu perturbo o estado quântico de uma maneira que até hoje é meio misteriosa, porque se eu soubesse como essa medida funciona, eu resolvi o problema da medida, que é um problema sério da mecânica quântica, que é como é que você faz a medida de uma posição. Esse é o problema, por isso que eu não consigo medir a posição do elétron. E se eu tentar chegar perto dele, ele se desfaz, ou se foge, ou se aparece do outro lado da caixa. O princípio da incerteza. Ele é não localizado. Então, tentativas de medição do elétron levam à criação de partículas. Mas como, professor? Como é que cria partícula do nada? Mas não é do nada, porque o elétron nunca está sozinho, né? Nenhuma partícula está sozinha. Essa analogia aí também serve para o gráfico. Então, explicaria também a questão do problema do buraco dele, que eu não consegui entender exatamente o que acontece. A mesma singularidade que aparece aqui, aparece o local M, ali é a equação do buraco negro do Schwarzschild, que vai aparecer um negócio parecido. Potencial gravitacional no meio da Terra ou no meio do buraco negro vai ser infinito. Certo? Então, essa singularidade faz com que a energia necessária para medir a posição dele perto dele seja infinita e leva a criação de partículas. Aí eu vou aproveitar esse ponto, está dando 58 minutos aqui, para dar uma pausa e perguntar para vocês: criação de partículas de onde? De onde veio essas partículas? Pode responder, não é retórica não a pergunta. Pode continuar, termina a frase, segurança. Vou dar para vocês, tá tímido. Hoje eu estava pesquisando esse professor global, vídeos, bons, conceitos, isso aqui. Aí eu vi que na semana passada eles botaram um vídeo de 2013 no curso de teoria de cordas. E eu, na minha memória, bateu assim, opa, foi em 2013, eu fiz o curso de teoria de cordas lá no CBF. Será que é o curso que eu fiz? Aí eu fui lá,
procurei na primeira aula, não vi, na segunda aula achei eu lá falando. E fiz uma pergunta, mas uma pergunta burra, uma pergunta idiota de quem não sabe o que está falando. E eu não sabia mesmo, estava indo para a aula para aprender. Mas eu falei, mas na teoria de cor acontece isso, isso e isso. Aí o professor falou, não acontece. É assim a sensata. Aí eu, mas tem certeza? Então, façam as perguntas e façam as respostas também, independente se achar que está certo ou não. Sim, de que campo? Nesse caso aí, da forma elétrica, seria do campo elétrico? Claro, porque toda partícula tem associada a ela o campo dela. Mesmo que ela esteja no estado fundamental, no estado mais baixo de energia, temperatura próxima de 0 Kelvin, não sei o quê, existe uma coisa chamada o estado de V de vácuo. O vácuo não é vazio, nunca. Então, existe um desafio até na mecânica quântica não relativística de laboratório, que é conseguir trazer os sistemas para o seu estado fundamental. Porque todo sistema tem uma radiação quando está se balançando ali, não está no estado fundamental. Mas digamos que você consiga botar o sistema no estado fundamental. Você elimina todos os efeitos térmicos, você elimina todos os ruídos de todo lugar. Mas o próprio sistema tem um campo. E esse campo interage com o vácuo do campo geral. O que é o campo geral? Quando a gente fala em teoria quântica de campos, por exemplo, o bóson de Higgs, como é que o bóson de Higgs dá massa para todas as partículas? Ele está em todos os lugares? Sim, ele está em todos os lugares. Não um bóson de Higgs está em todos os lugares, é um campo, ele é uma extensão, ele é uma distribuição. E o campo eletromagnético está em todos os lugares? Também está em todos os lugares. O campo gravitacional está em todos os lugares? Está. Em alguns lugares ele é zero. Mas excitar esse campo é sempre possível. Certo? A radiação de Hawking, que é um dos temas que tem nesse livro, principalmente, no livro 9, é exatamente a excitação do campo do estado de vácuo pela atuação do campo gravitacional. Porque nem sempre, assim, na verdade, é quase impossível você ter essa situação ambígua, de você ter um campo muito forte e ter um estado de vácuo. E se você tem um campo muito forte, já você tem que fazer uma fonte. A fonte já não é mais vácuo, pronto, você não está mais no estado de vácuo. Certo? Então, situações em que o campo é forte e você ainda esteja no estado de vácuo, não acontece normalmente na natureza, mas acontece ali na beirada do buraco negro, se não tiver nada em volta. Ok? Então, vamos para a nossa rápida revisão do primeiro passo. Quem aqui já fez o primeiro passo? Está fazendo? Não fez? Já fez? Já fez? Não fez. O Henrique já deu até curso. O Henrique deu tudo, não? Ele suando aí. Não. Yes? Vai. Sexta-feira, quem vem? Vem? Mesmo ninguém vai viajar no feriado? Mesmo horário. Só que vai ser no livre. O LibGen, não se assustem. Em geral, depois do ponto, pode ter LI, BZ, LS. Isso é sempre uma coisa estranha, porque é um site pirata. Eles estão sempre mudando. E aí, se aparecer não é seguro, em geral não é mesmo. Vamos lá. Começar. O que a gente precisa fazer? E depois você vê aqui qual é o seu princípio de minimação. Tudo que eu estou fazendo aqui está lá no livro do Nova. Se não quiserem copiar, vocês vão copiar, mas eu acho bom que eu estou copiando. Então, quanto mais
vezes eu faço isso, mais eu aprendo. A ação é a integral em um determinado intervalo, aqui de tempo, mas pode ser em uma determinada região, no seu espaço-fase, de uma coisa chamada lagrangiana, que pode depender de uma variável de posição ou uma variável de configuração, da sua velocidade. É um funcional. Sim. Na verdade, o S e o L são funcionais. E pode ser um funcional de várias derivadas, mas a gente só vai, em geral, trabalhar com lagrangianas de primeira ordem. Que ponto todo mundo sabe, mas vou botar aqui, qualquer dúvida, DT. Uma bolinha é em relação aqui, mas eu acho que eu não diria uma linha. Então, o que o princípio de minimação diz? Que todos os sistemas, olha como é poderoso isso, todos os sistemas do mundo, da natureza, do universo, até o universo em si, vão escolher trajetórias, ou seja, escolher caminhos e velocidades que extremizem a ação ou minimizem a ação, o que significa o quê? Que esses caminhos são os mais estáveis por perturbação. Se você perturbar esse caminho, ele vai voltar para o caminho preferido, sempre. Então, as perturbações sobre esse caminho têm que ser pequenas. Então, se você perturbar essa ação, ela tem que ficar invariante por perturbação. Essa perturbação não pode depender das perturbações na coordenada Q de forma linear. Isso leva ao fato, então só para... Depois eu volto para o. Então, essa quantidade de ΔS pode ser calculada com ΔS de Q, essa perturbaçãozinha, menos S aqui. Então vai ser o S de delta aqui. Qual vai ser isso? Então, o L vai, no caso aqui, vamos esquecer essa dependência, vamos usar um L que depende só de Q e Q pontos. Então, nesse caso, delta S vai ter uma regra da cadeia, e a integral, abrindo muito seus infinitos, vão naturalmente aparecer mais. Os cálculos off-shell são mais difíceis. São outra coisa. Delta S, caso da primeira. Então, assim, é a variação com relação à variável Q. Perturbando o S por um delta Qzinho. Perturbando essa trajetória Q de T por um delta Qzinho. E eu preciso que isso seja zero, porque senão essa não é a trajetória de minimização. Se isso não for zero, não é a minimização, não é a trajetória de minimização. Certo? Usando a regra da cadeia, que é
outra coisa. Aparece aquela famosa expansão que ele olha levantamento. Euler é um ponto direito básico. Oi. Eu achei curioso que é o requerimento, esse termo aqui. A gente requer que as perturbações sejam zero, né, nas extremidades. Então, é igual a zero. Mas a gente também requer que ΔS não possa depender linearmente de ΔQ, porque senão a perturbação pode perturbar para longe do seu caminho. E aí, para que ela não dependa de ΔQ, esse termo aqui tem que ser zero, que é a equação zero. Certo? Dúvidas? Fica como dever de casa para vocês mostrarem que, no caso do hamiltoniano oscilatório harmônico, podem também mostrar, lá tem um pouco de definição, podem mostrar como é que é a solução do seu aluno, eu vejo esses dois componentes. Aí ele tira o tempo, que eu acho que eu vou pular aqui, só para não tirar realmente de economia temporal, mas que está lá no livro, para falar um pouco sobre o formalismo de derivadas funcionais. Porque o que vai acontecer muitas vezes é que essas derivadas funcionais vão ser tomadas em lugares em que, por exemplo, se eu tenho ΔS igual a zero em relação a isso significa que isso aqui é igual a zero. Mas será que significa que se eu fizer um ΔS ΔQ1 ΔQ2 isso vai ser igual a zero também? A derivada segunda funcional necessariamente implica? Não. As derivadas funcionais, como eu falei, são tomadas no caminho. Então, essa foi tomada em QT. Então, você primeiro faz a derivada, depois toma o caminho. Então, é possível fazer essa derivada de forma mais complicada. E essa forma complicada envolve as funções delta de Dirac. Então, só para dar um pouquinho, que não é uma função e tecnicamente nem é um funcional, é uma distribuição. Mas a
gente pode fazer truques, como a gente define funções em função dela, e aí você usa sempre uma função em função dela. Você não sabe quanto é o delta, mas você sabe que delta vezes f de alguma coisa é aquele f no delta. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, no caso do delta S delta Q, delta S delta Q vai dar justamente a equação do movimento. A equação do movimento é essa aqui, por exemplo. Q2 pontos ômega Q2. A gente pode reescrever essa equação assim. Q2 pontos P1 mais ômega 2 quadrado é igual a integral de uma delta derivada aqui onde o delta pode ser definido de um funcional, né? Então esse delta é complicado, mas ele vai aparecer inevitavelmente lá no final, porque ele vai reforçando esses pontos, porque assim, não é para puxar o saco do cara não, porque é um curso meio babaca, mas é um professor foda, o cara é foda. Ele está dando esses pormenores porque ele sabe que eles vão ser, que é fundamentalmente problemático na hora de calcular o quê? As energias de vácuo, as energias de ponto zero. Elas são realmente, os infinitos vêm desses deltas que você não sabe lidar. Então, ele vai pontuando essas questões que elas são importantes. Eu não sei se a gente vai chegar, eu acho que está no começo da parte 3 do nosso curso, a calcular a energia de ponto zero, esse ponto é meio maluco. Então, mas é importante que vocês tenham uma noção de quais são os problemas que vão aparecendo. Então lá no livro está mais detalhado. Aí dá um exemplo também de como é que seria o caso de um campo escalar. S de φ é igual a o campo escalar livre vai ser igual a 1 meio de 1 d3x dφ da derivada. Você sabe o que é esse operador aqui? É o del. Grave. Não, mas se eu der É. o operador somente é o del. Qual o nome? Del. Del? Não, nada. Nada. Del é a derivadas parciais. Então, nada. E aí, se você fizer isso, que também é um exercício, você chega a. Mas o que seria esse D3D? E lá no livro, por algum motivo também. É integral no espaço. Assim que seria. Então, na região do espaço. O lagrangiano é D3 nada x ao quadrado. Nada φ ao quadrado. E como integraria? Como assim? Como integraria? Seria É uma função, é uma distribuição. O campo é uma distribuição do espaço. Então, com qualquer superfície do espaço, ele é uma função de x, y, z. Você deriva isso, vai ter uma função mais complicada. Você multiplica ela ao quadrado, é uma função mais complicada aí. Você integra ela, você vai ter o S. Mas, em geral, a gente não trabalha com S, a gente trabalha com isso aqui, que lá no livro está assim. Não entendi a pergunta. Como é que você integra? Depende muito, né? É que eu não entendi. Tipo, não, no final, eu estou falando do termo de D3x. Foi coordenadas. Eu não conhecia essa. Sim, desculpa, tá bom. Aí, lá no livro ele faz com detalhe esse passo aqui. Eu fiz hoje, no livro não vai dar tempo de fazer, está aqui nas notas. Quando estiver lá, vocês forem ver lá, rever, eu chegar pelo menos na quantização. Pelo menos no princípio.
princípio da incerteza? Então, temos a ação, temos o Lagrangiano, temos as equações de Euler-Lagrange. Mas lá na mecânica quântica, se vocês já viram, a equação de Schrödinger, o que aparece é o Hamiltoniano. Então a gente precisa do Hamiltoniano. Então, vamos lá, como é que constrói o Hamiltoniano? Quem sabe? Quem quer chutar aí? Então a gente vai usar uma coisa chamada transformação de Legendre. A transformação de Legendre é uma transformação que você pode fazer com qualquer função, independente desse contexto aqui, em que você transforma uma função que é função de x em uma função de b, se ela tiver uma possível definição aqui. Quer dizer, se ela tiver uma possível definição aqui, se você puder integrar essa equação e encontrar um bx que você possa inverter, uma forma invertida, certo? Então, você define também uma função de b, que vai ser igual a d, x menos f, e o x fica definido implicitamente como dg. Agora, usando isso para o Lagrangiano, para eliminar o Q pontos, assumindo, de novo, importante, dizer que existe essa função aqui, a função de B, existe uma solução para essa equação. A Hamiltoniana vai ser definida como B de ponto menos L tomar de ponto igual a B. Nesse caso, as equações de Euler-Lagrange são essas equações. Então, se Q ponto igual a B mais dr de Q ponto, na verdade, dr de Q ponto é igual a B, então o que essa equação diz aqui? B dt de P é igual a dr de Q. dt igual a dr a dependência em que ponto está desaparecendo. Desaparecendo é uma palavra forte, mas por isso que eu falei que está desaparecendo o contínuo. Ela desaparece, mas se você for cavar, está sempre lá. No final das contas, você precisa da trajetória. Estou fazendo tudo para fugir da trajetória, mas no final das contas, ela ainda é necessária. Vamos lá. A solução daqui, dt, deve ser substituída depois da
E isso já nos permite escrever, então, as equações hamiltonianas de movimento. Isso não é uma série de mais, mas então, o DH, cadê o H? H é assim, DH dq vai ser igual a isso aqui. DH dq vai ser igual a dq dv menos certo? Na verdade é DVD, não, desculpa, não. Que bom, esse ponto é a função de V, como é também que tem uma, como é que chama, regra da cadeia. Então você vai ter isso é igual a B dV menos dq, que é 1, né? Então, a regra da cadeia, como é que funciona? A regra da cadeia do produto. Não é da cadeia. Dq pelo dv de Q, está aqui. dl de Q do ponto T. Deveria ser só um termo. Eu fiz isso na hora eu entendi, agora eu fiz entendi. Eu acho que esse segundo termo ali bom, se você descobrir como é que é, mas qual é a regra do produto é nesse primeiro. Então esse termo aqui está dizendo que vem primeiro, vamos dizer PDP daqui seria aqui, daqui o V que bom, bem. Como é que aparece DL daqui? Aqui, sim. Certo, mas esse termo aqui como é que aparece? DPDP, mas não parece DPDP. A não ser que DPDP seja de algum tipo de V. Não é essa relação. Eu vi isso de manhã e vi. Bom, eu tenho que checar, mas está certo o resultado final, porque o que acontece aqui é que esse termo e esse termo se cancelam. Porque aqui tem DVDQ e esse cara é exatamente T. Com esse termo se cancelam, e a gente tem a primeira equação hamiltoniana que diz que dH dq é igual a menos dl
dH dP vai ser igual a V. Vamos passar agora para o outro lado. Então a gente tem aquela equação ali, mas dL dQ já é alguém. É a dP dQ, quer ver? Não, dL dQ vai ser igual a P pontos. dL dQ igual a P pontos. Então o que isso significa? Essa equação aqui vira P pontos igual a menos dH dQ. A outra equação, de forma parecida, aparece sendo Q pontos igual a dH dP. Certo? Você tem duas equações de movimento, duas variáveis, que elas são tecnicamente independentes. O P não é necessariamente uma velocidade, no sentido estrito da palavra. É um momento canonicamente conjugado à coordenada aqui. Certo? É isso que a gente chama de um momento canonicamente conjugado. Página 7 aí. Então, nessa linguagem da hamiltoniana, a gente tem a ação hamiltoniana, se igual a hamiltoniana ainda, a hamiltoniana escrita desse jeito aí. Como tarefa de casa, mostrar que exigir Jx igual a zero leva a equações de regra, certo? Está no livro, mas se vocês quiserem voltar para fazer primeiro, depois olha no livro. Isso vem do fato, mas aqui depende B de quê? Vem do fato de ΔS igual a zero, leva a primeira equação. Ok, chegamos. Então, o que você precisa fazer em física clássica para quantizar alguma coisa, eu vou ser bem Lael que não me escute. Você precisa saber qual é a hamiltoniana do seu sistema, e aí você bota um chapéuzinho em todo mundo, está tudo quantizado, todo mundo vira operador, e agora você pode falar de mecânica quântica. Mas o que a teoria quântica de campos traz de diferente, eu acho, um pouquinho da mecânica quântica, que a mecânica quântica surgiu meio correndo atrás dos experimentos. E como a gente viu na introdução, a teoria quântica de campos inverteu o caminho. Começou a prever experimentos, prever resultados. Então ela se libertou um pouquinho do aspecto mais fenomenológico e foi capaz de explorar as simetrias da física clássica para chegar a insights sobre a teoria quântica de campos. E essas simetrias vêm de onde? Vêm dessas equações. Então as equações clássicas de hamiltoniana e lagrangiana são muito importantes até na teoria quântica de campos, porque é entendendo as simetrias clássicas que você entende também as quânticas. As quânticas são levemente diferentes. As simetrias clássicas em geral, não sempre, mas em geral são simetrias contínuas. Besteira, isso claro.
Tem muita simetria clássica contínua, tem muita simetria clássica discreta. Mas as simetrias quânticas, em geral, são discretas. Então, é mais difícil. Não é difícil, eu não diria, mas é diferente trabalhar com simetrias de cada tipo. E eu poderia dar o curso todo de teoria quântica de campos, como eu já viu ela ia dar, falando só de teoria de grupos. O que é teoria de grupos? As simetrias são contidas em grupos matemáticos de simetrias. Grupo de rotação, grupo de translação, grupo disso, grupo daquilo. Eu não tenho know-how para dar teoria de campos assim. Know-how é conhecimento. Não sei o suficiente para ensinar assim. Mas, quando você vê as coisas ensinadas assim, eu entendo por que se achava, entre os anos 80, 90 e a primeira década passada, década retrasada já, que a partir dessa lógica de simetria para cá, simetria para lá, a gente ia chegar a uma teoria final que destruiu tudo. Que as simetrias aparentemente se encaixavam, iam se comunicando, e o problema foi que eles encontraram tanta simetria que de repente o universo tem 1000 dimensões, 1000 universos, enfim. A matemática nos levou, físicos, para uma direção um pouco perdida. Se abstraiu tanto que a gente se perdeu. E aí no início do século XXI, desde o início do século XXI, tem ocorrido um movimento contrário, um pêndulo na direção oposta, que também é muito radical na direção oposta, ignorando um pouco a beleza matemática. Eu não acho que nem um lado nem o outro está certo, acho que tudo se encontra no meio. Precisa da beleza matemática, precisa dos dados observacionais, não dá para fazer física no mundo esotérico da matemática do Dirac. Mas a matemática do Dirac, não dá para negar que nos levou muito longe. Então, você tem que levar os insights da simetria sem perder a ideia de que você está lidando com coisas diferentes e que elas não necessariamente sozinhas vão poder te guiar. Certo? Então, a coisa mais simples que você pode fazer, em termos de quantizar, é realmente você, sabendo que existe uma coisa chamada princípio de certeza, e sabendo que você tem um sistema que você consegue definir o momento canonicamente conjugado a uma variável clássica, você transforma esse momento e essa variável em variáveis quânticas que respeitam as desigualdades de Heisenberg. E você faz isso através da identificação de T de T com operadores, que a gente vai definir já onde é que esses operadores vivem. E esses operadores são definidos, ou seja, definidos no sentido de a operação fundamental, a operação constituidora deles é a relação de combinação. Esse 1 aqui também é uma matriz de identidade. Por que é uma matriz? Porque o que, quando ele se transforma em operador, já não é mais uma variável contínua no espaço. É uma matriz, um vetor, que vai ser definido no que a gente chama de um espaço vetorial, que pode ter N dimensões ou pode ter infinitas dimensões. Aparentemente, N dimensões não funcionam, tem que ter infinitas, mas infinitas dimensões traz seus próprios problemas. Então a gente fica nessa de pular de N para infinito, de infinito para N, quando a matemática é mais conveniente num caso ou no outro. Isso é muito verdade na teoria quântica de campos. Os operadores podem ser representados por matrizes e no espaço de estados apropriados. Nem sempre precisamos especificar as representações e o espaço vetorial associado. O que isso quer dizer? Hoje em dia a mecânica quântica se desenvolveu de uma maneira que você, presumindo a relação de desigualdade de Heisenberg, que leva às relações de comutação, você pode construir o que a gente chama de uma álgebra de operadores. Os operadores que obedecem a essa relação de computação, que foi inventada pelo Dirac, são operadores quânticos razoáveis. E a partir daí você constrói
constrói a sua teoria desses operadores e vê o que eles fazem. Você não precisa falar qual é a base de estados que você está fazendo. Por que isso é importante? Porque cada medida vai ser associada a uma base diferente. E aí, os seus cálculos ficam menos gerais se você está preso a uma base. Isso é uma das críticas da mecânica quântica de Broglie-Bon, que a gente trabalha na base das posições, da posição. O ponteiro mede sempre baseado numa variação de posição. E por que esse é o jeito mais direto de quantizar? Porque ele me dá imediatamente as equações. A equação de Schrödinger, que eu botei lá, derivação da equação de Schrödinger, vai ser hoje, vou ficar para aula comigo. Mas as equações de Heisenberg são uma versão das equações de Schrödinger que são escritas em termos dos computadores. Então, as equações de Heisenberg são simplesmente a versão operacional das equações hamiltonianas de movimento. Então é só botar um chapéuzinho dos dois lados. Por quê? Por que é isso? Por que a gente acha que pode fazer isso? Primeiro, porque deu certo. A principal razão é essa. Deu certo. Mas segundo, porque o H quadrado também é pequeno. Então, qualquer correção que fosse ter nas equações clássicas seria uma correção pequena. E aí, quando você faz simplesmente botar aqui dentro, isso já funciona. Então, essas correções ficam para situações em que você precisa de cálculos mais precisos. Meu Deus, não, certo? Você impõe as condições de quantização, você impõe as equações de movimento e você impõe que elas funcionem. E quando elas funcionam, é ótimo. A partir das relações de comutação, para Q e B, você pode mostrar, eu não vou mostrar, mas está lá no livro como exercício, que está resolvido no livro, que essas quantidades aqui são equivalentes aos comutadores. Isso porque qualquer função de P e de Q, qualquer função analítica de P e de Q, obedece a seguinte relação. Isso está lá no exercício para você liquidar. Certo? Então, as equações de Heisenberg são equações que ignoram esse ordem H ali e usam só um computador. Tudo bem, galera? Vou deixar os que estão ruins aqui. São os meus. Não sei o que. Ponto igual menos I computador. Vocês sabem o que é um computador, gente? Estou fazendo um computador aqui para cima, para baixo do mínimo. Todo mundo sabe o que é um computador? Preciso que alguém responda, senão não tem como ler isso. O que é um computador? Você sabe? Não? Ah, tem que falar. Eu acho que eu estou com esse remédio. Sim, mas Estou passando tanta coisa. tem que falar. Não tem como adivinhar, não. Ah, isso é bom. Ponto. Computador OBS. Computador Q vezes P menos P vezes Q. Isso pode parecer meio absurdo, porque classicamente falando, Q vezes P menos P vezes Q, zero. Certo? Ou
Então, comutador é isso aqui. Isso é muito importante, porque na mecânica quântica a ordem dos fatores altera o produto. Porque toda vez que eu for usar qualquer operador, eu vou usar ele atuando em alguma coisa, vai já ver como. Mas o comutador indica qual é a diferença entre a ordem dos fatores numa operação quântica. Ou seja, a diferença entre a mecânica quântica e a mecânica clássica. Se isso for zero, é clássico. Se isso não for zero, é quântico. Certo? No caso, falou ali dos computadores e do derivado dos computadores, só existe. Não. Que chapéu, vamos escrever mais explicitamente. De chapéu DP e DP é igual ao computador PH menos Tá certo. entendeu? Mas não. Por quê? Vamos ver com calma. O H é hamiltoniano, da energia. Eu estou calculando como uma variável ou um momento, variam com o tempo, variam com a energia. Como a energia se distribui no sistema, a variável se distribui também. Então, é por isso que a equação de Schrödinger, que é um signo, não é para essa linguagem, eu vou passar para você, eu acho que agora. Então, calma aí, vou falar de jeito formal, ao invés de falar blá blá blá. Está acabando. Mais 13 minutos. Que horas são? Tudo bem? Mais 3 minutos? Isso? Então vamos lá. Notação de Dirac. Então essa é a notação de Heisenberg. São as equações de Heisenberg. Um exemplo de um espaço com dimensão infinita é o espaço vetorial complexo de funções integráveis em R quadrado. Esse espaço vetorial é definido espaço vetorial definido pelas funções de funções integradas em uma determinada região é construído por todas as funções que obedeçam a seguinte condição.
uma função psíquica pertencente a esse espaço pode ser pensada como um vetor com componentes infinitos, com infinitas componentes. Certo? Não por acidente ele deu esse exemplo, porque o espaço de estado de uma massa pontual, como o nosso elétronzinho lá, é dado justamente por esse espaço vetorial L quadrado de funções integradas x quadrado. Essas funções vão sendo essas funções, a probabilidade da função de onda de ser encontrada em determinado intervalo de t. Certo? Na teoria quântica de campos, a gente, em vez de ter cis ou x ou psi de q, a gente vai ter os nossos campos, que são os nossos q's, vão ser, na verdade, os φ de x, e os nossos psis vão ser funcionais de φ de x. Certo? Mais formalismo. É bom que a gente deixa a prática para outro, mas ainda vai ter coisa para falar no começo da aula. Letras português. Letras gregas. Verdade. A gente já passou da hora. A próxima parte é uma sequência de definições que só vai ser realmente boa quando a gente usar, então é melhor usar todas juntas. Não vai dar tempo de usar todas juntas. Então, fico para a próxima aula. Os próximos passos. Quais são os próximos passos? Então, a gente tem que definir o nosso espaço de Hilbert, né? Um espaço vetorial com algumas propriedades específicas. Né? Essas propriedades eu quero explicitar para vocês formalmente como são construídos, como são definidos. Isso que eu quero correr. Então, na notação de Dirac, os operadores, que são os observáveis da teoria, vão ser operadores que atuam nesses espaços vetoriais. Um operador vai ser definido como uma ação sobre os vetores que mantém os vetores naquele espaço, não tira os vetores daquele espaço. Então, de forma que e os vetores vão ser escritos, os vetores dos espaços, em vez de ser azinho, vão ser vezinho. Você pode ver isso como bem, não sei quantos, certo? Então isso aqui é só um vetor, esse símbolo que parece assustar muita gente, só um vetor. Por que ele define assim? Que é um vetor no espaço de Hilbert, não é um vetor complexo, é um vetor que obedece a certas regras de produto escalar, e é um vetor que tem esses operadores hermitianos atuando sobre ele. O que é esse hermitiano? É o que eu vou falar na aula também. Então, definir os operadores, definir a hermeticidade,
para definir como obter observáveis ou elementos de matriz, tipo V. Como é que é o resultado de uma operação dessa aqui? O que isso quer dizer? Qual é o produto? Essa forma de escrever aqui quer dizer o quê? Produto escalar do covetor W com o vetor V. O vetor é o complexo conjugado do V. Formas lineares são covetores e a turma dos vetores V levando ao número FV. O covetor de V é definido como o número que definido como universo desse número. O vetor é um número. Se esse número for complexo, vai ser complexo conjugado. Vai ver algumas dessas operações. Mas de qualquer forma, essa estrelinha aqui quer dizer que o complexo conjugado, se é hermitiano, o complexo conjugado é igual ao escalar inverso, e os operadores podem ser hermitianos também definidos dessa forma com os pontos escalares. E a gente vai aprender como calcula essa coisinha, certo? Eu fiz hoje de manhã, eu terminei, mas não deu tempo de falar. Eu queria falar só mais uma coisinha, porque assim, como vocês estão vendo, eu gosto de dar. Na verdade, eu acho que esse é o primeiro curso técnico que eu dou em muitos tempos. Então, quando eu estou orientando meus alunos e tal, provoco aqui, eu gosto de misturar um pouquinho, falar da técnica, falar das contas, falar. Porque tem que aprender, né? Não tem jeito. E. Pode apagar lá? Apagar a luz. E eu gosto também de motivar, né? Porque, não sei vocês, mas eu mesmo não sou fã de matemática. Eu gosto de física, eu gosto de entender as coisas. Por que são escritas em matemática, eu tenho que estudar. Então, eu estudo teoria de campos, não é porque eu amo Feynman e acho eles lindos, o Dirac é o maior gênio do mundo. Mas eu reconheço que é o formalismo que nos trouxe um conhecimento fundamental, assim, sem igual, né? A gente não tem realmente nenhuma teoria que seja tão poderosa e tão capaz de prever situações tão esdrúxulas como o início do universo ou próximo ao Criador de forma tão precisa. Então eu preciso entender, por mais que eu não acho que seja o melhor caminho, por mais que eu acho que essa matemática abstrata seja um pouco abstrata demais, eu fui atrás de estudar essas coisas desde que eu estava na graduação. Porque, claro, isso que eu queria resolver os problemas, não é porque eu queria arranjar um primeiro bom. Se eu quisesse arranjar um primeiro bom, eu tinha feito outra coisa, né? Eu era bom aluno, não tinha feito engenharia, eu ia fazer outra coisa. Não, eu fiz física porque eu gostava, eu achava mirado, eu achava que descobri esse universo. Eu estou até hoje tentando descobrir. Tem gente que acha que eu tenho essa saída. Então eu espero que vocês estejam aqui que gostam, seja de física ou de matemática, mas que gostem. Mas o que eu estava querendo dizer é que eu dou as minhas aulas, minhas orientações, minhas aulas, nesse dúbio, apesar de motivar, eu quero motivar, né? O cara não vai meter a cabeça nessa matemática maluca se ele não estiver bem motivado. E para se motivar, ele tem que saber que tudo isso está funcionando, né? Está dando em alguma coisa. Eu lá na minha graduação mesmo, que eu só metia a cabeça para fazer curso superior de cordas, porque eu achava que tinha alguma coisa ali. Passei um ano dentro daquela salinha do CPF, vendo aquele cara fazer aquelas contas malucas, tentando fazer também.
porque eu achava que ali ia ter a resolução dos problemas da física quântica moderna. No final do curso, eu estava consciente de que não é por ali. Muita gente acha que ainda é por ali. E o Elael, por mais que não seja um cordista, é o cara que estudou uma coisa chamada supersimetria, que vem dessas ideias de simetria, e que, porque tem problemas ainda no modelo padrão de partículas, você precisa de mais simetrias, e essas supersimetrias poderiam resolver esses problemas. Então, essa matemática abstrata realmente leva a coisas incríveis. Se elas são verdade ou não, eu acho diferente do dia que eu sou muito mais pautado pelo experimento. Quem vai dizer é o experimento. Então a gente tem que procurar conectar sempre o nosso formalismo matemático com alguma coisa que está sendo medida. Se você quer trabalhar com acelerador de partículas, tudo bem, esse é o formalismo da Feynman, não sei o quê, esse é o formalismo para você. Da matriz S, não sei o quê, do espalhamento, dos caminhos, calcular uma integral. O formalismo que eu vou tentar passar para vocês aqui é o formalismo que é mais útil para a gente na quantização de campos em espaços-tempos curtos. O que quer dizer isso? Que eu quero saber o que acontece na borda do buraco negro com os campos. Disco de acreção do buraco negro é uma quantidade de matéria relativística, altíssimas velocidades, sendo acelerada muito mais do que um acelerador de partículas, mas num espaço-tempo que eu não consigo reproduzir no meu acelerador de partículas. Então, e eu também não consigo tirar os mesmos observáveis. Eu vejo a luz do buraco negro, a luminosidade, algumas vibrações dessa luminosidade, é isso. Eu não tenho o estado inicial e o estado final daquele disco de acreção. Não tenho que aprender outras técnicas. Não, o que a gente está tentando, o que eu vou tentar ensinar para vocês, são as técnicas de quantização canônica. Na segunda parte do livro, ele vai para a quantização canônica covariante, que tenta introduzir integrais de caminho. Mas eu não vou chegar nem perto disso. Eu quero introduzir a quantização canônica, porque eu acho que é uma quantização mais intuitiva, porque ela nos permite construir a equação de Dirac e começar a QED, mesmo que não dê para resolver tudo, e porque ela pode ser útil nessas coisas mais modernas. Então, essa revista aqui sobre efeitos quânticos em astrofísica e cosmologia, nesse artigo que eu fiz, eu utilizo a quantização canônica. Eu utilizo assim, eu cito vários trabalhos que utilizam a quantização canônica, eu mostro lá como é que é feita a quantização canônica para o campo gravitacional e por que isso é problemático e por que, mesmo sendo problemático, ainda tem gente que diz que dá para tirar observáveis. E tirar observáveis é que é o grande mistério. Então eu vou tentar levar as nossas discussões para algum observável. Eu não sei qual. O momento magnético do elétron é o mais famoso, mas eu não sei se a gente vai ter capacidade de calcular ele. Talvez tenha um método mais simples para calcular que eu não conheço. Então tem esses artigos aí. Então, algumas reflexões finais. Uma do meu amigo Léo, que eu mesmo anotei lá no seminário que eu no início do ano, é que a física é feita de projetos de realidade que a gente cria e que a seleção natural, esses projetos que eu botei, eu acredito que eles estejam se referindo aos experimentos e às observações, determinam o caminho. Então, o que ele estava falando naquele momento é que essa física de partículas toda, que a gente diz que é a realidade é uma representação do mundo, criada por muitas mentes, que pode ou não ser como o mundo é lá embaixo. E o que vai dizer se é mais assim ou mais assado é a seleção natural, são as observações, certo? E por mais que a gente deva respeitar ou entender e conhecer os trabalhos dos grandes mestres e seguir os seus ordenamentos, digamos assim, seus formalismos e entender o que eles fizeram, a gente deve estar ciente de que o que eles fizeram foi necessariamente radicalmente revolucionário em relação ao que estava ali posto em volta deles. Então, se a gente quer fazer algo para resolver alguma coisa, muito dificilmente vai ser igual ao que já foi feito. Muito dificilmente algo que eu vou ensinar para vocês aqui vai te dar a ferramenta para fazer algo radicalmente novo. Mas se vocês entenderam como é que eles construíram as ferramentas novas dentro dos paradigmas antigos, você pode entender como você pode, talvez, eventualmente, chegar a contribuir para a próxima revolução científica. E aí o Elael gosta muito desse filósofo aqui, o Paul Feyerabend, tem um seminário lá sobre esse filósofo, lá no CPF, que fala assim, eu roubei de uma apresentação do Elael, de uma foto que eu tirei na apresentação.
E a minha tese é de que o anarquismo favorece a concretização do progresso em qualquer dos sentidos que a ele se decida emprestar. Progresso na ciência, progresso na sociedade. Que tipo de anarquismo? Não é um anarquismo político na sociedade toda anárquica, mas um certo espírito anárquico quando se lida com as ordens. Mesmo na ciência que se paute pelo bem ordenado, só alcançará resultados se adquirir ocasionalmente procedimentos anárquicos. Não. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Nos encontramos de novo. Aí na aula que vem não tem mais blá blá blá, não tem introdução, não tem historinha, conta na veia desde o primeiro minuto. Beleza? Mas tem historinha que eu gosto de falar. Talvez eu falo, não vai ter slide, vou só continuar essas notas aí e tentar terminar o capítulo. Eu estou me baseando no capítulo 2 do livro do Bukanov. Bukanov Reads, para essa parte. Certo? Eu não posso botar no site. Eu preciso de uma coisa de vocês. Antes de vocês vamos fazer uma lista de chamadas, e aí do lado da lista você coloca os e-mails de vocês, e aí eu mando por e-mail os livros, que é mais seguro para eu não ser perseguido pelos editores. E aí, dúvidas, questionamentos, questões em aberto? Silêncio, galera. Foi bom? Deu para entender alguma coisa? Eu recomendo.